você está vendo não é apenas um brinquedo, mas sim um motor de foguete desenvolvido recentemente pela NASA. É uma ferramenta tão bem projetada que tem a capacidade de levar todo o nosso conhecimento sobre o espaço e o universo para um nível completamente diferente. Estamos falando de motores de foguete que não estão mais limitados pelas restrições dos sistemas de combustão tradicionais. Esses foguetes são tão poderosos que podem atingir velocidades e potências estratosféricas, muito além dos motores de foguete usados hoje. Além disso, eles custam menos e economizam muito mais. Para você ter uma ideia, com essa nova tecnologia de motores rotativos, que são totalmente construídos através de impressões 3D de metal e possuem apenas 5% de eficiência, é possível reduzir até 103 toneladas de combustível que uma aeronave utiliza para chegar ao espaço. À primeira vista, 5% pode parecer pouco, mas quando você considera que o peso dos foguetes é determinado pelo combustível, tudo se torna ainda mais fascinante. Um exemplo poderoso é o primeiro estágio do Saturno V, uma das maiores máquinas já construídas pela humanidade. Ele tem uma massa seca de 137 mil quilos, e quando totalmente carregado com seu próprio combustível, o peso desse gigante chega a incríveis 2,2 milhões de quilos. Agora, imagine se fosse possível reduzir significativamente esse peso. Pense nas possibilidades incríveis que isso abriria: viagens interplanetárias mais eficientes, missões espaciais mais ambiciosas e até mesmo a exploração de outros sistemas estelares. Estamos prestes a presenciar uma nova era de exploração espacial, uma era em que os desafios tecnológicos são desafiados e superados. As curiosidades e tecnologia dos motores de foguete. No campo da engenharia e tecnologia, os avanços na propulsão de foguetes sempre estiveram na vanguarda da inovação. A capacidade de impulsionar veículos além da atmosfera terrestre e explorar os mistérios do espaço tem ativado a imaginação humana. No entanto, os motores de foguete tradicionais, embora eficazes, possuem limitações que impedem nossa capacidade de alcançar maior eficiência, confiabilidade e, principalmente, possibilidades. É aqui que entra o motor de detonação rotativa, uma tecnologia de ponta que promete revolucionar a propulsão de foguetes. Em termos simples, podemos descrever o motor de detonação rotativa da seguinte forma: o ar entra no motor com determinada pressão e volume. Um compressor reduz o volume do ar a uma pressão constante. Em seguida, o calor é adicionado em uma pressão constante. Posteriormente, o gás se expande através de uma turbina até alcançar suas condições iniciais. A energia extraída pode ser determinada pela área delimitada por essas curvas. No ciclo de detonação, o estágio de combustão é completamente ignorado. Em vez disso, a detonação cria uma onda de pressão que aumenta o valor da pressão do gás, resultando em um impulso muito mais alto. A importância dos motores de detonação rotativa está na capacidade de aproveitar o poder das detonações, que tradicionalmente eram vistas como forças destrutivas, e canalizá-las de maneira controlada para gerar propulsão. Ao empregar uma onda de choque contínua que se espalha ao redor da câmara de combustão, esses motores oferecem um impulso constante e eficiente, superando a capacidade dos motores de foguete tradicionais. A exploração inicial dos motores de detonação remonta à metade do século XX, quando os engenheiros enfrentaram os desafios das instabilidades termodinâmicas nos motores de foguete. Essas instabilidades, que eram essencialmente detonações destrutivas, representavam obstáculos significativos para alcançar sistemas de propulsão confiáveis e eficientes. Durante o desenvolvimento do motor F1 no programa Apollo, os engenheiros lidaram com essas instabilidades de combustão, o que levou à destruição de um motor durante um teste em 1962. A busca por controlar e aproveitar as detonações tornou-se um foco central na ampliação dos motores de foguete para chegar à Lua. Foi por meio dessa luta que os engenheiros criaram métodos para impedir que as ondas de pressão se propagassem nas paredes laterais da câmara de combustão, como o uso de refletores ou amortecedores acústicos. No entanto, o motor de detonação rotativa adota uma abordagem diferente, abraçando o próprio fenômeno que esses refletores visam evitar. Imagine uma câmara de combustão onde ondas de choque viajam em um círculo interminável, impulsionando o foguete para frente como um empuxo constante. As detonações, uma vez vistas como forças destrutivas, são aproveitadas para liberar energia de forma mais eficiente, extraindo maior potência da mesma quantidade de combustível.
O uso de uma liga de cobre especialmente desenvolvida pela NASA, combinada com a capacidade de impressão 3D, permite a criação de geometrias entrelaçadas que fornecem capacidade para dissipação eficiente de calor, essenciais para suportar as condições intensas dos motores de detonação rotativa. Outro avanço significativo está no projeto de componentes críticos. Os engenheiros exploraram o design de entradas complexas, utilizando impressão 3D e outros métodos para lidar com mudanças nas taxas de fluxo, mudanças de pressão e variações de temperatura induzidas pela onda de choque. A introdução de câmaras de empuxo resfriadas ativamente usando água deionizada e a utilização de bocais aerospikes, que se adaptam às pressões atmosféricas externas, também contribuíram para a eficiência geral e o desempenho dos motores de detonação rotativa. Em resumo, os motores de detonação rotativa representam uma nova abordagem revolucionária na propulsão de foguetes que supera as limitações dos motores tradicionais. Eles aproveitam as detonações como uma fonte controlada de energia, proporcionando um impulso constante e eficiente. Com avanços na tecnologia, como a impressão 3D e o uso de materiais especiais, esses motores têm o potencial de transformar a exploração espacial, permitindo viagens interplanetárias mais eficientes, missões mais ambiciosas e até mesmo a exploração de outros sistemas estelares. Estamos testemunhando o surgimento de uma nova era na engenharia e tecnologia, onde os desafios tecnológicos são enfrentados e superados para impulsionar a exploração espacial para novos horizontes.